bem, queridos? Graça e paz, tá bom? Eu sou o Tarcísio, estou passando aqui para o nosso segundo vídeo, tá bom? Da nossa série de mensagens que estamos pregando e falando dentro do nosso desafio dos 40 dias, dos 90 dias, né? Que estaremos lendo toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, em 90 dias. Ontem nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 15 do livro Gênesis, e hoje nós vamos ler, tá bom? Eu vou explanar um pouco rapidamente. Quero lembrar que não é um estudo bíblico. Se você deseja um estudo bíblico, deseja que eu faça, tá bom, uma live para explicar capítulo por capítulo, responder todas as perguntas, é só você deixar, tá bom, aí nos comentários. A gente pode combinar um dia da live e a gente tirar todas as dúvidas que os irmãos estão tendo com relação aos capítulos. Outra coisa, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários também, que eu estarei respondendo. Temos um grupo no WhatsApp, tá bom? Se você não faz parte desse grupo, deixa o seu número, tá bom? Nos comentários, que nós vamos estar te adicionando no grupo do WhatsApp. E lá também você pode me mandar pessoalmente todas as dúvidas. Então, vamos lá, com a Bíblia na mão, vamos estar falando agora sobre o capítulo 16, sobre o capítulo 17, 18, 19, assim, até o capítulo 26. Capítulo 16, tá bom? Você vai ver que acontece algo bem complicado na vida de Abraão, tá bom? Porque Abraão, ele tenta, de uma forma carnal, mundana, resolver um problema de uma promessa que Deus tinha dado a ele. Deus tinha dado a promessa de que Sara seria mãe. Passa 10 anos, Sara não é mãe. E agora Sara tem uma ideia, que Abraão pudesse deitar com uma escrava chamada Agar, que eles trouxeram lá do Egito. Lembra no capítulo 12, Abraão desce ao Egito? Pois é, quando Abraão volta do Egito, Abraão traz consigo, mas Sara traz consigo ali a serva Agar. Isso me arremete a pensar o seguinte: muitas vezes nós queremos dar uma ajuda para Deus, queremos dar uma ajuda para a promessa, e todas as vezes que tentamos fazer isso, isso vai dar errado. Porque o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. O tempo de Deus é um tempo onde as coisas acontecem de uma forma completa, perfeita e agradável. O texto vai dizer então que Sara olha para ela e diz: Abraão, eu não tenho condição de ter filhos, eu queria que você deitasse então com a minha serva. Abraão deita com a serva, tem um filho, né? O nome dele é Ismael. E até hoje você vai ver que as pessoas sofrem o conflito entre Ismael e Isaac, né? Aquele povo muçulmano, aquela guerra chamada Guerra Santa, não é? Onde é o povo árabe, o povo muçulmano, onde há um conflito eterno ali contra o povo de Israel, porque todos os dois vieram de Abraão, Isaac. De Isaac nasceu o povo de Israel e de Ismael nasceu o povo árabe, tá bom? Então isso acontece de uma forma violenta. Capítulo 17 me chama a atenção também, por quê? Porque 11 anos se passam, tá bom? E o texto vai dizer que Deus tinha dado várias promessas para Abraão. Porém, no capítulo 17, Deus agora faz uma aliança com Abraão. Então, há uma diferença entre a promessa e entre a aliança. Então, há uma diferença crucial. Como assim, pastor? Vou te explicar. Até o capítulo 17, Abraão estava ouvindo somente as promessas de Deus. Capítulo 17, Deus chama Abraão e chama Abraão para uma aliança, que foi a circuncisão de todos os homens que eram naturais, tá bom? Hebreu, e os homens que foram trazidos como escravo. Todos eles foram circuncidados em sinal de aliança. E muitas vezes acontece na igreja, pessoas que há anos, se você pensar 11 anos é muito tempo, mas existem pessoas que estão há anos na igreja, estão vivendo de promessa, mas nunca fizeram uma aliança com Deus. Nunca tomaram uma posição diante do Senhor. Então que 2022 venha ser esse ano de posicionamento na aliança, que você possa parar, tá bom, de viver atrás de promessas
e viver uma aliança real com o Senhor. Tá bom? Por quê, pastor? Porque quem não tem aliança não vive promessas concretas do Senhor. Veio o capítulo 18, tá bom? No capítulo 17, perdão, Deus aí muda o nome de Abraão, de Sara por completo, de Abrão, não é pai erguido para Abraão, pai de multidão, tá bom? De Sarai para Sara, e agora realmente a promessa se cumpre depois de uma aliança estabelecida. No capítulo 18, você vai ver que Deus renova essa aliança, tá bom? Com Abraão, renova essa promessa com Abraão, ali na tenda, dizendo que na primavera o anjo aparece a Abraão, na primavera, quando ele voltar, né, quando o anjo voltar, Sara vai estar com o filho, né, no colo. O texto vai dizer que Abraão já está, né, no capítulo 18, Abraão já está com cerca de 99 anos, Sara com 89. Quando Sara escuta o anjo falar isso com Abraão, a Bíblia diz que Sara sorri. Por que Sara sorri? Porque Sara duvida. Duvida que uma mulher com 90 anos, né, poderia realmente ter filho, né? Mas a Bíblia diz então que o anjo escuta aquilo e diz para Sara que não existe nada que seja impossível para Deus. Então, você precisa entender uma coisa, que a promessa de Deus não depende da sua capacidade. A promessa de Deus depende da sua fidelidade ao Senhor. Abraão, também no capítulo 18, intercede por Sodoma, capítulo 18, verso 19, vai dizer algo bem forte, dizer: pois eu escolhi para que ordenei aos filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, trazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que prometeu. Então, Abraão intercede por Sodoma, porém Deus diz uma coisa para Abraão. Diz: Abraão, eu liberei uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, Ló é descendente de você, porém vocês precisam se manter em uma posição, a mesma posição de quando eu fiz a promessa. Algumas pessoas falam assim comigo: pastor, Deus não muda. Eu sei disso, mas muitas vezes nós saímos da posição que Deus quer e nós não usufruímos daquilo que Deus tem para nós, tá bom? Capítulo 19, Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas Deus tira Ló, tira a sua família. A mulher de Ló olha para trás, vira um estado de sal, você conhece a história. As pessoas olham para mim e falam assim: pastor, Deus é um Deus mau, porque Deus destruiu aquela cidade. Não, Deus não é um Deus mau. Se você, por exemplo, procurar um juiz, né, de direito, um juiz federal, e falar assim: olha, seu juiz, o senhor condena muita gente. Sabe o que o juiz vai responder para você? Ele vai dizer que ele não condena muita gente. São as pessoas que se condenam. Sabe? São as pessoas que se lançam à condenação. São as pessoas que cometem os erros e colhem o resultado daquilo que plantaram. Então Deus não foi mau em Sodoma e Gomorra. O texto vai dizer que Deus julga aquele povo e aquele povo estava em débito com aquilo que Deus tinha para a vida deles. Capítulo 19, verso 29, é um texto que eu gosto de ler, tá bom? Quer dizer assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Escute isso, o texto diz que Deus lembra de Abraão, da intercessão de Abraão. Então não pare de orar pela sua casa, não pare de orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua igreja, pela nossa nação, porque Deus vai se lembrar daquele povo por causa da aliança que nós temos com ele, tá bom? Capítulo 20, Abraão desce a Gerar, tá bom? Terra dos filisteus, tá joia? Ali que tem a história ali que Abraão, não é? Diz que Sara é a sua irmã, você conhece toda aquela história, né? Com Abimeleque. Capítulo 21, tá bom? Isaac nasce, o sorriso nasce, tá joia? O verso 2 vai dizer que Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O tempo de Deus se cumprindo de uma forma crucial, de uma forma estratégica. Para quem não sabe,
Isaac, ou o nome Isaac, significa riso. Então quero liberar que 2022 Deus vai arrancar o seu semblante caído, a sua tristeza, e vai lhe dar um sorriso nos seus lábios. Capítulo 22, tá bom? A Bíblia diz que é o sacrifício, né? Deus pede Isaac. Você conhece a história, ele caminha por 3 dias, vai para o Monte Moriá. Você conhece a história, porque Deus, ele estava querendo Abraão de volta. Abraão recebe a bênção, Abraão recebe Isaac, nasce. Abraão esquece de Deus, Abraão é homem de altar, Abraão passa quase 15 anos sem levantar um altar. Então Deus diz para ele: Abraão, entenda uma coisa, Abraão, que a bênção não é maior do que o abençoador. Abraão então entende isso, o texto diz que ele sobe, ele entrega Isaac como sacrifício, Deus proveu o cordeiro, e é algo lindo. Aqui caberia uma mensagem para pregar o ano inteiro, mas vamos correr, porque nós estamos com 11 minutos de vídeo, tá bom? Capítulo 23 fala sobre a morte de Sara, é o capítulo é o assunto mais importante desse capítulo 23. Capítulo 24 fala sobre Abraão enviando Eliezer a Harã, para que pudesse trazer uma esposa para Isaac. Aqui é um prelúdio, tá bom? Aqui é uma analogia de Abraão como Deus, tá bom? De Eliezer como Espírito Santo, de Isaac como prefiguração de Jesus, e de Rebeca como prefigurando ali, tá bom? A igreja, a noiva do Cordeiro, não é? Então Deus, ele está procurando, né, uma noiva para o seu filho, e a noiva é a igreja, e o Espírito Santo é quem está observando a noiva de Cristo. Tá joia? Vem o capítulo 25, Abraão morre, né, com 175 anos. Então você vai ver que Abraão, ele ainda usufrui da promessa de Isaac por 75 anos. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100, morre com 175. Então quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai te dar vida e saúde para você usufruir das promessas que Ele te deu. Foi o capítulo 26, tá bom? A gente está correndo ao máximo, porque eu não quero que os vídeos passem de 15 minutos no máximo, tá bom? Até para que você possa tirar para ouvir o todo. Vai falar sobre a Isaac indo a Gerar também, como o pai foi, na terra dos filisteus. Ele prospera numa terra escassa, ele prospera no meio de uma terra árida, porque a bênção do Senhor era com Abraão, com Isaac agora, tá bom? O importante é entender que pós o nascimento de Isaac, Isaac começa a ser agora o protagonista, né, do livro do Gênesis. Abraão começa a deixar, né, de lado, agora por completo, depois da morte dele, e agora segue a história de Isaac. Em Gerar, os pastores de Gerar começam a entulhar os poços. Os poços era água, era vida, era onde o rebanho, era onde havia cultivo. O texto diz que Abraão abriu vários poços, Isaac também, porém os moradores de Gerar entulhavam os poços que Isaac abria. E isso tem algo muito bacana para nós, não é? Porque todas as vezes que entulhava os poços, Isaac decidia abrir novamente. Então, quantas pessoas tentam entulhar os seus poços, não é? Lançando lixo emocional, lançando lixo espiritual, palavras, toda forma de lixo tentando entulhar os seus poços, a sua vida, a sua caminhada com Deus. Então você não pode aceitar isso. O que você tem que fazer? Cave mais fundo. Tentou entulhar os seus poços? Aprofunda mais no seu relacionamento com Deus. Aprofunda mais. Não cesse de cavar e não cesse de buscar o Senhor. Tá bom? Eu queria comentar mais, mas o tempo não dá. Tá bom? Nosso tempo já foi. Eu quero te desejar uma ótima tarde. Quero dizer para você que você já é um vencedor por estar nesse desafio. Hoje já é o 2º dia, chegamos já no capítulo 26 do Gênesis. Sabe? Muita gente não conseguiu nem ler isso na vida inteira de cristão. Você já chegou no capítulo 26, amanhã nós vamos continuar, tá bom? O livro do Gênesis. Todos os dias eu estarei aqui trazendo um vídeo, tá bom? Onde eu vou estar
fazendo um resumo dos capítulos para que você possa ter a maior compreensão. Então que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Se você quer colocar mais alguém no grupo, coloque. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe com quem você quiser compartilhar. A palavra é vida, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um abraço, shalom.